Seguindo a ordem que está lá no grupo, salvo engano, a Band News inicia a coletiva. Então, Band News, por favor, pode abrir a coletiva. Pessoal, boa noite, Eduardo Barroca, boa noite aos companheiros que estão na coletiva conosco, após embaixo do Atlético. Barroca, o Atlético enfrentou o Xará Paranaense, né? Em outras duas oportunidades, acabou sendo derrotado hoje. Empatou, um empate que acabou custando a classificação do Dragão à próxima fase. O que você pode pontuar nesse momento, após o jogo, que acabou prejudicando o Atlético aí nessa classificação que era bastante pretendida pela diretoria e pela torcida atleticana? Bem, boa noite. Primeiro, quero dar os parabéns à minha equipe, aos meus jogadores. Lutaram muito forte para tentar buscar o resultado desde o início. Também dar os méritos ao adversário. É muito importante a gente reconhecer a força do adversário. O Atlético Paranaense é uma equipe que vem ao longo do tempo aí brigando por objetivos grandes em todas as temporadas. Há 2 anos atrás venceu a competição e a gente precisa reconhecer os méritos também do adversário, que conseguiu colocar uma vantagem no jogo de ida. E você jogar contra um adversário forte, com grandes jogadores, uma equipe organizada, tendo que buscar, é sempre muito difícil. Mas a equipe do Atlético Goianiense, ao meu ver, teve uma postura tentando reverter o tempo todo, pressionando, tentando dar o gol. Lutamos muito no primeiro tempo e sofremos um gol no final do primeiro tempo, que na minha opinião foi o grande diferencial no aspecto de resultado, porque a gente já tinha um resultado adverso no primeiro jogo. Sofremos esse gol, precisamos, com esses 2 gols de diferença, arriscar tudo, porque além de lutar contra o adversário, a gente passava a lutar contra o tempo. Fizemos uma mudança ousada e ao mesmo tempo você acaba ficando um pouco exposto, mas mesmo assim conseguimos buscar o gol de empate e depois o Atlético conseguiu fazer o seu segundo gol. E aí vai administrando o tempo, o jogo eliminatório vai ficando picotado, e a gente ainda lutou muito, buscou o gol de empate, tentou buscar o gol da vitória para levar para os pênaltis, mas não foi suficiente. Mas eu não posso deixar de exaltar a luta dos meus jogadores, o espírito. Os jogadores do Atlético Goianiense têm sido muito determinados, eles têm buscado muitos resultados, mesmo diante de um bom adversário. Então, não foi possível, mas fica aqui o nosso orgulho pela forma, pela luta, e agora a gente canaliza nossa força para o Campeonato Brasileiro. Professor Eduardo Barroca, Arthur Magalhães, Rádio Bandeirante, Os Pernas do Esporte. Professor, indo direto ao ponto, por que o Janderson foi titular e o Arthur Gomes reserva? Porque eu entendi que nesse jogo era melhor começar com o Janderson. O Janderson é um jogador de desequilíbrio individual, um jogador que tem minha total confiança, assim como o Arthur também. O Janderson já teve partidas que começou no banco e o Arthur já teve partidas que iniciou. A escolha da minha parte é sempre tentando buscar o melhor para o Atlético. Barroca, boa noite. Natália Freitas, da Rádio Sagres. Após a partida, o presidente Adson Batista foi questionado sobre a sua situação, porque após uma eliminação, é claro, muitas coisas surgem, né? E ele disse que o senhor continua com crédito total e que ele acredita no trabalho. Essas palavras do presidente te dão uma tranquilidade também para seguir pensando agora no Campeonato Brasileiro? Eu conheço o Adson há um tempo e sei a forma como ele avalia o trabalho. Ele tem muito conhecimento de futebol e conhecimento do dia a dia daquilo que a gente está fazendo. Eu vou continuar, obviamente, trabalhando como tenho trabalhado no limite, me dedicando o máximo, em tempo integral ao clube, tentando ofertar agora no Campeonato Brasileiro o melhor que a gente pode, para que a gente continue brigando por grandes objetivos no Campeonato Brasileiro, como a gente está brigando desde o início, por grandes objetivos. É importante a gente ter a leitura correta do momento. O Atlético Goianiense estava disputando uma fase avançada de Copa do Brasil contra uma grande equipe, acabou sendo eliminada de uma forma honrosa, lutando,
se dedicando, buscando o empate, e a gente está fazendo um campeonato brasileiro muito bom. Então é importante que a gente se coloque na estante correta, no pedaço correto, para que a gente continue evoluindo aí no restante da temporada. Barroca, é o Alex Rodrigues da Rádio CBN. Boa noite, bom estar falando com você mais uma vez. E o questionamento que eu quero te fazer é o seguinte: o Atlético, no primeiro jogo, depois que tomou o primeiro gol do Atlético Paranaense, ele melhorou na partida, conseguiu ficar mais no ataque, né, impor mais em cima do adversário, propor mais o jogo. Hoje, o primeiro tempo, pelo menos aqui na nossa visão, muito morno, né, por parte do Atlético para um time que tinha que vencer a partida. Mas aí no segundo tempo já voltou com postura diferente. Por que o Atlético nos últimos jogos ele só tem conseguido propor o jogo, ser mais incisivo, mais ofensivo, depois que ele toma o gol, Barroca? Eu acho que a gente tem que analisar esse contexto de forma mais aberta. A gente está enfrentando um adversário de um nível muito alto, um adversário, como eu falei anteriormente, que há 2 anos atrás ganhou essa competição, ganhou a Copa Sul-Americana, um adversário que tem bastante investimento, um adversário que tem jogadores aí na seleção olímpica, na seleção principal. Então a gente tem que entender que vão ter jogos que vão ser difíceis mesmo, e a gente precisa reconhecer o valor desses jogadores do Atlético Goianiense que estão fazendo jogos aí competitivos. O Atlético Goianiense tem sido brioso em todas as partidas. Obviamente que a gente quer sempre ganhar, todo mundo quer sempre ganhar, mas às vezes a gente precisa reconhecer que do lado de lá tem um adversário de bom nível. A gente lutou, eu entendo que no primeiro tempo a gente foi um pouco melhor do que o Atlético Paranaense. A gente teve 8 escanteios no primeiro tempo, a gente teve mais posse de bola, a gente teve mais momentos aí de finalizações, de terço final, mas no final do primeiro tempo o Atlético Paranaense, com a sua competência, conseguiu abrir o placar. Então é apenas isso que acaba acontecendo. A gente tem que entender que do lado de lá tem um adversário de alto nível, e é uma competição que está chegando num nível final onde só tem grandes equipes. Boa noite, Barroca. Felipe André do Jornal Hoje. Barroca, na primeira resposta você falou sobre o fato de ter tomado um gol no final do primeiro tempo, e aí, é claro, no intervalo, ter que abrir o time, né? Ter que deixar o time um pouco mais exposto. Mas a minha pergunta é, por que da escolha de ter tirado o Baralhas e não o William Maranhão naquele momento? Porque o William Maranhão é um jogador com uma agressividade defensiva maior do que a do Baralhas. O Baralhas é mais um segundo volante, e como eu teria que recuar o João Paulo para fazer mais um segundo volante, se eu jogasse com Baralhas e João Paulo, eu teria 2 jogadores com características parecidas, e além disso eu enfraqueceria um pouco a minha estatura, a bola parada, a agressividade defensiva. Eu já abri mão de um dos volantes para entrar com um atacante, então eu entendia que precisava ter esse equilíbrio com um volante de mais contenção. Jânio, para finalizar. Boa noite, Barroca. E na entrevista o Watson também disse que para ele agora o Atlético vai se concentrar no brasileiro que ele chama de nossa Copa do Mundo. Você pretende fazer assim alguma mudança tática, algum tipo de modificação nessa sequência do Campeonato Brasileiro, já que a única competição que o Atlético tem pela frente? Boa noite. Boa noite. Vamos estar sempre avaliando isso, de acordo com os jogadores que a gente tiver à disposição, o momento dos jogadores. A gente tem jogadores aí com nível de desgaste altíssimo, jogadores que hoje, se não me engano, desde que eu estou aqui, foram 18 jogos, acho que esse foi meu 18º jogo, o Dudu jogou os 18 jogos de titular, a gente tem o Éder com uma minutagem altíssima, Natanael com uma minutagem altíssima, então a gente precisa ver realmente o desgaste desses jogadores. Tem jogadores chegando, jogadores aí que vão estar em condição de estar à disposição no jogo contra o Ceará, e a gente também analisa o adversário, a forma que o adversário joga. Então todas as possibilidades são possíveis para que a gente busque soluções para fazer com que o Atlético Goianiense continue brigando por objetivos grandes no Campeonato Brasileiro. Pessoal, obrigado.